Olá, professor, olá, professora. É um prazer imenso estar com vocês aqui, a gente conversando sobre essa obra da Editora Moderna, que é o Buriti-Mirim, uma obra voltada para a educação infantil, né? E aí vamos conversar essa obra que atende as crianças de 3, 4 e 5 anos. Buriti-Mirim 1, no caso, para as crianças de 3, o Buriti-Mirim 2 para as crianças de 4 anos e o Buriti-Mirim 3 para as crianças de 5 anos. O Buriti-Mirim, a primeira coisa assim que eu tenho preocupação quando a gente vai trabalhar o Buriti-Mirim, né, ele é um livro diferenciado, sim, é um livro que respeita a criança como criança e é um livro que trabalha essa relação muito do pensar da criança. Então, foi um livro que trabalha nessa perspectiva do pensar, do fazer e do brincar, né? Porque, essencialmente, a criança de educação infantil, ela é lúdica. Então, precisávamos de uma obra realmente que trabalhasse bem essa relação do brincar com a criança. Por isso que o Buriti-Mirim, ele tem uma série de agregados. Ele traz o livro-texto, né? O livro-texto, e junto com o livro-texto, ele caminha com uma série de agregados, essa sala de jogos, e isso por quê? Porque ele tem um grande diferencial. Esse diferencial, quando nós planejamos, esse diferencial está voltado para quê? Está voltado para a relação do tempo e do espaço. Esse tempo e esse espaço como componente curricular, né, da educação infantil. E aí, se nós formos pensar dentro desse equilíbrio desses conceitos, esse contexto para a criança conviver, para a criança aprender e para que todo esse conhecimento possa ser mediado. E aí, a importância do planejamento nessa relação tempo-espaço. Então, a primeira coisa que a gente pensa é qual é o tempo de concentração de uma criança na educação infantil. Nós sabemos que quanto mais nova, menos tempo ela se concentra em uma atividade. Às vezes, 5 minutos, ela começa uma atividade e ela já termina. E, à medida que ela vai crescendo, 5 anos, ela consegue ficar mais um tempo maior na execução de uma atividade. Por isso, essa relação de tempo, como eu vou organizar as minhas atividades dentro desse tempo, e por isso que eu preciso de uma série de materiais, de agregados, que é a proposta do Buriti-Mirim, para que esse tempo seja respeitado. E, ao mesmo tempo, também eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar em espaço. Esse espaço da sala de aula, esse espaço da escola, esse espaço como ambiente de vida da criança. Então, e, ao mesmo tempo, esse diálogo entre todos os componentes curriculares. Por isso que você pensa a escola de aula nesse espaço como os recantos. Então, imaginemos uma sala de aula, um quadrado, e nós vamos imaginando os recantos, são 4 quadrados que nós temos, 4 recantos, e você tem que organizar isso como espaço de vida. Então, ele trabalha nessa proposta de experiências geradoras de aprendizagem. E um trabalho voltado com o quê? Com as múltiplas linguagens, essas diversas linguagens que aí ele vem trabalhando com o quê? Ele vem trabalhando com a arte, ele vem trabalhando com a música, vem trabalhando com a literatura, vem trabalhando com o corpo, vem trabalhando com a questão do movimento, vem trabalhando com a questão da apreciação e expressão artística, a linguagem oral é a linguagem escrita e vem trabalhando também com essa questão das relações matemáticas. E aí nós vamos começar discutindo esse livro-texto, né? Então, o Buriti-Mirim, vocês sabem, a gente tem o material do aluno, do professor. Eu resolvi trazer o material do aluno para que vocês conheçam bem e, ao mesmo tempo, também a gente discutir esse guia com vocês, né? O Buriti-Mirim, como vocês sabem, ele é dividido em 8 unidades. Então, se nós pegarmos aqui as propostas de atividades dele, eles são divididos em 8 unidades, são 8 grandes temas, né? Ele começa falando, o primeiro tema, ele começa com o quê? Com a questão da identidade da criança. Essa criança está chegando à escola, muitas delas estão chegando a primeira vez à escola, e nós precisamos trabalhar essa questão da identidade, a preferência dela, as escolhas dela, o que ela gosta. E aí a criança de 3 anos, ela trabalha a primeira unidade, prazer em conhecer. Vocês viram que o 2, eu sou assim. E no Buriti-Mirim 3, meu nome, meu jeito, minhas escolhas. Se vocês observarem, esses 3 grandes temas estão relacionados à construção da identidade dessa criança. Quem sou eu?
como eu me vejo, o que eu gosto. Então isso aí é fundamental porque nós trabalhamos, sabemos, na educação infantil muito nessa perspectiva do educar, cuidar e acolher. Então essa primeira unidade, ela vai muito bacana nessa autonomia, nesse acolher essa criança, conhecendo ela como esse sujeito participe dentro da escola, nessas relações de trocas, né? E aí nós temos propostas que são atividades diversificadas, né? E dentro dessas atividades, cada atividade nós temos atividades diversificadas, temos atividades dirigidas, atividades que valorizam o quê? A criatividade, a imaginação, a investigação, o raciocínio lúdico. E a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com as crianças é trabalhar a questão da leitura de imagens. Eu acho muito bacana. A partir dos ícones, elas vão conhecendo os ícones, elas vão percebendo só pelas imagens, elas vão perceber que quando eu falo de linguagem e comunicação, ela vai ver que tem duas crianças que estão lendo um livro, por exemplo. Quando eu falo de matemática e comunicação, elas vão perceber claramente que tem as formas, que tem os números. E assim sucessivamente. Apreciação e expressão artística, por exemplo, eles vão perceber lá que ela tem um trabalho todo voltado com uma paleta de tintas e um pincel. E aí, todos esses ícones, automaticamente, elas vão percebendo qual é a atividade que ela vai trabalhando e vocês vão perceber que no decorrer, como o Buriti-Mirim, ele trabalha voltado para os eixos norteadores, voltado para as experiências de aprendizagem, há essa união, essa preocupação que o conhecimento ele esteja em rede. Então, vocês vão ver que uma atividade, por exemplo, ele pode estar lá o ícone predominante, que seja de matemática, mas ali você está trabalhando linguagem também, ali é um texto que você pode estar trabalhando atividade artística, pode ser um texto que você possa estar trabalhando corpo e movimento. E aí vocês vão pegando a composição do material, começando pelo material do aluno, vocês vão ver que a gente tem essa caixa. Essa caixa aqui vem para o aluno, não vem para o professor, né? Há uma identificação, essa caixa vai ficar dentro de um dos recantos, né, que a gente chama, e essa caixa é a caixa de jogos. Eu recomendo sempre que essa caixa de jogos, ela seja feita em sala, vocês podem promover, tem algumas crianças já maiores, elas trabalham junto com as professoras, eu promovo que elas trabalhem as cores, elas começam a trabalhar as formas, a próprio encaixe, quais são os encaixes adequados para que fique nessa divisória, para que essas pranchas aqui, vejam, que são os jogos, aqui estão as caixinhas, aqui elas já estão prontas, não é verdade? E aqui é a prancha, que você monta a caixa, só que cada prancha dessa, representando, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar o alfabeto, para as crianças mais tarde entenderem o nosso sistema que é alfabético. Eu pego e coloco tudo dentro de um saquinho, coloco inclusive o número de peças e para a criança saiba onde cada um se encaixa, com o número representativo. Por quê? Eu preciso, desde cedo, aqui com essa proposta, eu já estou trabalhando organização, eu já estou trabalhando classificação, já estou trabalhando princípios matemáticos com ela. E aí, quando eu desmonto, olha, gente, que bacana, aqui é essa prancha aqui, vejam só, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa. Só que eu deixo isso aqui com molde vazado, eu trabalho com arte com as crianças, porque elas trabalham as várias possibilidades de molde vazado, fazendo várias formas, aqui as crianças vão moldando. Como é plastificado, não tem problema, eu trabalho até com tinta com a criança, não tem problema, elas vão fazendo vários modelos de atividade artística. E essa tampa da caixa, o que eu faço? Essa tampa da caixa eu me acostumei a chamar com as crianças, eu trabalho ela, eu chamo de tela. E eles associam muito bem a tela do computador, do tablet, a tela da TV, né? Então eu chamo de tela, por quê? Porque ela vai ser sempre a minha referência espacial que as crianças têm muito também para trabalhar os jogos. Então, o caderno de cenários, eu estou contando as histórias, o caderno de cenários eu coloco ele aqui sempre em pé na tela, e a gente observa muito bem que as crianças, por conta de toda a representação simbólica dela, ela trabalha
as peças, ela não deixa, ela procura dar quê? Nas representações simbólicas, ela procura dar vida. Então, ela sempre procura, mesmo ele não tendo esses encaixes para permanecer de pé, elas tentam colocá-los de pé. Então, aqui você vai trabalhando, por exemplo, é uma sequência de uma história, e aí eu vou trabalhando os personagens, o cenário, onde se passa, quem vão chegando, e aqui cada um vai montando a sua historinha. Aqui, ó, olha que bacana. Quando eu termino essa parte aqui, que justamente voltado para as narrativas, né, eu vou trabalhando com eles, eu peguei a tela e colei, isso aqui é velcro branco, tá? É melhor que seja colado com cola quente, porque em função da adesão, o super bonder, mas cola quente é perfeito, isso eu sei que nós temos muito em escolas. E aí eu coloco uma parte do velcro aqui na minha tela, como eu chamo, e eu coloco também nas letras do alfabeto. Eu tenho a prancha das letras e dos números, eu colo atrás as tiras retas e depois eu corto. Então, ele vai ficar assim, vejam só o verso, tá? Ele vai ficar assim depois que eu vou cortando, aqui. E aí eu vou trabalhando com a criança também, eu deixo, caso quando eu vou trabalhando, por exemplo, o prazer em conhecer, e aí suponhamos que eu tenho prazer em conhecer, a gente vai tentando, soltando as letras, e eu tenho uma criança cujo nome é Camila. Olha que bacana. E aí a criança vai montando. Não é legal? Aqui, Camila. Ok. E aí eu trabalho com ela, ela vai entendendo. Isso aqui tem chamado muita atenção que as crianças, mais rápido você trabalha assim, ela compreende que o sistema nosso, o sistema é alfabético. Então eu falei, Camila, por exemplo, aí elas vão descobrir quantas vezes eu vou abrir a minha boca para eu falar a palavra Camila. Então, Camila, 3. Mas será que Camila tem 3 letras? Não, Camila tem quantas letras? Camila tem 6 letras. E se eu tirar... Vamos tirar agora isso. Vamos tentar ver quantas letras ficaram. Você sabe o que formou agora? Mila. E aí vocês brincam, vão trabalhando. Esse processo, a criança vai trabalhar com esse primeiro momento de reconhecimento das letras. E mais tarde isso vai ajudá-la em quê? Ela vai ajudar quando ela estiver no processo de alfabetização. Ela vai compreender que o nosso sistema ele é alfabético. Tá? Então, a ideia é essa. Você trabalha a partir das histórias, o nome dela, você está trabalhando com animais, o nome dos animais. Então, você vem trazendo isso e vocês vão trabalhando, vão dando vida. Eu coloco, às vezes, letras e números, então fica bem bacana. Isso é uma ideia que vocês podem estar trabalhando. Tá? Outra coisa que eu coloco sempre também na tela, que eu acho bacana, é quando eu, com o caderno de cenários, aqui no caderno de cenários, professor, professora, vejam só, tem todas as orientações, né? Então, ele vem passo a passo, as orientações metodológicas, como que você pode estar trabalhando, tá? Orientações tanto com as imagens, com os personagens das histórias, como Tangram. E quando é o Tangram, eu percebo que fica mais fácil para a criança quando eu coloco o caderno de cenários dentro da tela dela. Então, ela vai montando. Algumas vezes eu percebo, alguns questionamentos, as professoras falam em espaço. Tem algumas situações que eu sento com a criança também, além de sentar nas mesinhas, também nós podemos sentá-los no chão. Então, elas vão trabalhando no seu espaço, vão socializando as ideias, né? Depois disso, nós temos o caderno de trabalho pessoal no Buriti-Mirim. Então, um recanto é o recanto dos jogos. Então, vocês sabem que tem o recanto dos jogos. Então, a criança vai trabalhar, a professora vai organizar quais são os dias que ela vai achar mais bacana, qual é a oportunidade de estar trabalhando esse dia, determinada atividade com jogos. O próprio guia vem trazendo as orientações, vem trazendo sinalizadores, marcadores ali bem claro que pegue a caixa de jogos. Então, tudo isso vocês têm que estarem trabalhando. O segundo recanto que eu chamo é o recanto de passatempos. Por quê? Porque a criança sempre, a professora, ela sempre é importante que nós tenhamos em sala, no recanto, o recanto dos passatempos, algumas atividades. Atividades de pintura, atividades de colagem, atividades mais livres. Por quê? Porque muitas vezes a criança, ela termina uma atividade, ela diz assim, professora,
me dá outra. Ela termina. Ou então ela diz, eu queria pintar agora. Então a gente tem que pensar muito esse trabalho diversificado e esse trabalho também livre. Então, também deixar essa criança esse poder de autonomia. Então, o caderno de trabalho pessoal, ele não caminha junto com o livro-texto. Ele é um caderno voltado só para passatempo, grafismo. Na realidade, ele tem um caráter de grafismo, né, de atividades motora mesmo. Você vai ter momentos de pinturas, você vai ter momentos de grafismo, pinturas aqui, por exemplo. Você vai ter momentos de percepção visual, de colar também. Você vai ter momentos de traçar. E você vai ter momentos de coordenação, tá? Alguns questionamentos, né? Nós sabemos que hoje tem se discutido muito a própria neurociência em razão desse grafismo, dessa coordenação motora. Os próprios neurocientistas, eles têm mostrado que agora com as pesquisas com Alzheimer, que um dos últimos movimentos que o cérebro perde é essa capacidade motora. Então, por isso também que é importante a gente estar mostrando essa atividade motora, mas respeitando o tempo da criança, o desejo da criança. É tanto que eu coloco muito aqui, vocês vejam que não tem enunciados, tem apenas ícones. Eu trabalho com a criança essa leitura icônica, nós devemos trabalhar, então ela sabe, bom, aqui quando tem um pincel eu vou pintar, também eu poderei traçar, então ela sabe. E eu deixo ela com autonomia para escolher. Eu falei, qual atividade você gostaria de fazer dessa? Então isso, ao mesmo tempo, ela diz, eu quero fazer outra atividade, mas ao mesmo tempo eu estou dando autonomia de escolha para ela. Qual atividade que é importante para ela nesse momento, que tem representação, tá? Então esse livro caminha a parte do livro-texto, esse caderno, tá? E ele é respeitado como que uma atividade livre da criança, tá? Nesse grafismo dela, ok? E aí nós temos também, que eu acho super bacana, o caderno da família. Esse caderno da família é um caderno muito elogiado, é um caderno que nós temos que explorar bem na escola. Ele tem que ser um momento privilegiado mesmo dessa parceria com a família, dessa parceria com os pais. Os pais da educação infantil, eles precisam saber, eles têm interesse de saber, eles são muito colaborativos, eles querem saber o que é que os pequenos deles estão aprendendo, o que é que eles estão fazendo na escola, quais são os projetos que estão acontecendo. Então, ele começa trazendo essa importância da leitura. Então, a escola também, nós sabemos que você forma o leitor na infância, então tem que ter esse momento privilegiado de leitura, e aqui traz uma reflexão muito boa, tá, sobre leitura, e ele vem trazendo o quê? Unidade por unidade, o que é que as crianças vão estudar e como a família pode colaborar, né, nessa intervenção mediada, né? Nessa intervenção mediada da família. Como é que eles podem colaborar desses grandes temas, dessas unidades temáticas? Eu recomendo que esse livro a gente faça, esse caderno da família, nós façamos um momento privilegiado na escola, com reunião de pais, no primeiro momento, para eles entenderem a proposta, e nós entregamos o caderno da família no dia da reunião. Geralmente eu coloco num saco transparente, com uma fita, e os pais, nessa reunião, nós entregamos e nós conversamos sobre as unidades. Essas reuniões bimestrais, a cada reunião bimestral, nós vamos comentando sobre 2 unidades. Às vezes eu posso mandar para casa, mas sempre eu mando referendado com alguma leitura bacana, uma leitura complementar que pode agregar valor o que a gente está trabalhando na unidade temática. Então, esse caderno aqui, ele tem muita vida, gente, tá? Então, e esse caderno, ele funciona o nosso intercâmbio com a família, tá? Então, ele precisa, de fato, ele ter funcionalidade e que nós possamos, a cada 2 meses, dependendo do tempo da escola, da proposta da escola, a cada 2 meses ou mensalmente, vocês fazendo esse intercâmbio com a família, ela se apropriando do que a criança está sendo trabalhado dos grandes temas na escola, tá bom? E aí a gente entra o guia, tá? O guia, eu chamo muito, eu digo muito que os nossos guias, eles não são guias, são tratados, né, de tão bons que são. Eu comento muito esse guia do Buriti-Mirim, eu digo que ele é uma pós-graduação em educação infantil, de tão bem elaborado que ele é. Então, esse guia, ele tem essa necessidade que nós possamos parar, de fato, na escola, nos nossos planejamentos, esse momento privilegiado de leitura, reflexão e de lançamento de estratégias. Então,
Dentro do guia, qual é o destaque? Lição de casa. Então, quando a gente trabalha, tem lá chamando lição de casa. Tem uma solicitação, tem uma referência à lição de casa. Essa lição de casa, gente, cada escola vai saber qual o tempo que eu posso mandar. Será que essa atividade é apropriada para eu mandar para casa? Será que uma criança de 3 anos é bacana eu estar mandando essa atividade para casa? Quantos dias na semana? Então, cabe a vocês pensarem, essa lição de casa, qual é o caráter que ela tem? Eu preciso também saber. Quem é esse adulto que media essa intervenção mediada com esse pequeno? É a babá? É o irmão mais velho? É a mãe? Isso precisa também ter muita clareza e a criança precisa estar bem orientado o que é que ele vai fazer em casa. Por quê? Porque quando ele é orientado, ele tem capacidade de fazer sozinho mesmo, muitas vezes, né? Então, assim, essa lição de casa, vocês têm que ter, ele já vem com essas orientações, recomendando quais são as atividades apropriadas que devem ir para casa. Algo também super importante é esse antes, durante e depois. O que nós entendemos é que cada atividade que tem, eu digo muito isso, ela não termina, ela não é um fim em si mesma. Tem atividades que você passaria uma semana, por exemplo, para fazer. Ela traz um texto instrucional, por exemplo, é uma receita, é o suco da Branca de Neve, por exemplo, que as crianças vão trabalhar. Então, esse suco da Branca de Neve, eu vou preparar, eu vou trabalhar esse gênero, texto instrucional, eu vou trazer representações matemáticas, quais são os ingredientes, eu vou trazer os rótulos que eles vão trabalhar desses ingredientes, se eu estou pedindo iogurte, se eu estou pedindo algo que é industrializado, por exemplo. Então, o passo a passo, esse durante, quais são as estratégias, o que eu vou me lançar para eu explicar. E depois o quê? Nós vamos fazer sempre uma reflexão, o que foi que ficou disso tudo para nós, né? Então, esse antes, durante e depois, ele traz o quê? Ele traz uma metodologia que nós precisamos isso em qualquer atividade. Vocês vejam que, mesmo em atividades de estratégias de leitura, eu estou sempre fazendo esse antes, quando eu faço as inferências, o que a criança sabe sobre aquele tema que eu vou entrar? Durante, à medida que eu estou fazendo a imersão dentro daquele tema, o que a gente vai discutir? Quais são as representações que essa criança está... E o depois, quais foram as reflexões, o que foi que ficou disso tudo. Outro trabalho diferencial do Buriti é o trabalho com o vocabulário, né? Algo que nós precisamos fazer com as crianças, que é importante, é repertoriar essas crianças. Repertoriá-las é o quê? Aumentando essa ampliação do vocabulário dela. Essa ampliação do vocabulário o quê? Ele como falante da língua, ele como produtor de texto oral, ele precisa se dar conta dessas palavras e essa aplicabilidade, ele fazendo esse uso. Então, em quais contextos? Por exemplo, toda hora nós trazemos é muito comum na educação infantil, nós trazemos textos, são quadrinhas, por exemplo, aí tem lá abaixo, da tradição popular. O que é tradição popular para essa criança? O que é que ela entende pelo termo tradição? O que é que ela entende pelo termo popular? Né? Há um texto, por exemplo, que ela diz, meu tataravô. Então, ela sempre vê a palavra avô, mas tataravô? Então, isso, você tem que fazer esse trabalho, por quê? Porque eu começo com os pequenos fazendo, isso vai me ajudar, à medida que eu faço, eu estou repertoriando, até para ele compreenda esses textos. Por quê? Porque o Buriti Mirim, ele desde cedo, ele tem esse olhar, a unidade de ensino é o texto, tudo passa do texto. Então, agora, são textos adequados para quê? Para a faixa etária da criança. Então, se eu tenho uma criança de 3 anos, eu sei o tipo de texto que é adequado. Se eu tenho uma criança de 5, eu sei o tipo de texto que é adequado. Então, eu tenho atenção, essa seleção desse texto. Então, as crianças trabalham desde cedo, por quê? Porque elas precisam ter noção nesse conceito de língua, né, o que possa vir a ter sentido completo. Então, o que é um texto? Toda unidade de ensino que tem sentido completo. Tá? Então, às vezes você veja, essa é uma palavra, mas é uma palavra quando eu digo pare, mas é um texto. Por quê? Eu vejo uma placa de rua pare. Por quê? Porque ele tem sentido completo. Quando eu digo silêncio, tem uma placa, por exemplo, uma enfermeira colocando o dedo na boca, solicitando silêncio, é um texto. Mas quando eu digo o silêncio, não é um texto. Por quê? Porque não tem sentido completo. O silêncio de quê? Então, há essa preocupação e dentro desses textos nós vamos repertoriando, vamos ampliando. Eu recomendo que sempre esse vocabulário
vocês tragam para a caixa para eles entenderem a formação dessa palavra. Qual é o início, qual é o som final dessa palavra? Qual é o som inicial, qual é o som final? Então, tudo isso eu estou trabalhando para quê? Eu estou trabalhando para eu repertoriar. Isso vai garantir para eu alfabetizá-la mais tarde, muito mais fácil. Essa ampliação do vocabulário, ele vai me ajudar para toda a vida, até como ele produtor de texto escrito mais tarde. Então, ele vai ter um repertório muito melhor quando a gente vai, produzir esses textos, né? E aí, o que eu falei, a caixa de jogos, vocês vão ver toda essa riqueza da caixa de jogos. E aí, eu terei momentos que está muito claro no livro, solicitando que eu me remete à caixa de jogos, porque tem uma sugestão de uma atividade, é uma história que eu vou contar nesse momento, e aí eu trago a caixa de jogos. A caixa de jogos, junto com o caderno de cenários, vai me preparar para o quê? Para a construção dessas narrativas com as crianças, né? A sessão Conviver e Aprender. Então, a sessão Conviver e Aprender, o que ela traz? A própria palavra já coloca, conviver. Então, a criança também, ela precisa dessa convivência boa, nessas trocas sociais, né? Nessa interlocução com o outro. Eu preciso toda hora essa minha convivência, dessas trocas. Eles aprendem muito em si, no jogo de regras, nas convivências, na fala de um, na fala de outro. E, ao mesmo tempo, ele aprende. Só que a sessão Conviver e Aprender, ela traz o quê? Sempre ela traz ela se reporta a uma ampliação daquele tema que está sendo tratado. Por exemplo, aqui nesse slide, ela vem mostrando, ele está trabalhando tanto matemática como a linguagem e comunicação, e ele vem trazendo aquele texto que é a lata de biscoito, né? Então, no texto, a lata de biscoito, que ele diz assim, né? Fui à lata de biscoito, tirei 1, tirei 2, tirei 3, 4, até 10. E aí depois eles vão solicitar que a criança represente esses números, né? Só que na seleção Conviver e Aprender, nós vamos trabalhar o quê? Como é que essas crianças, elas representam, é muito fácil para elas, oralmente, elas trabalharem de 1 a 10, essa representação. Quando ela chega para a parte gráfica, algumas, quando vão chegando no Infantil 5, já estão trabalhando de 1 a 10. Mas como é essa representação dela, que ela se coloca, por exemplo, ele diz, observe que as crianças, quando elas chegam de 11 a 15, porque elas entendem 10, muito clara a noção de dezena, mas 11, 12, 13, 14, 15, ele não há tanto regularidade dentro da minha percepção. Porque quando eu digo 16, fica muito claro na minha percepção, 16, 10 mais 6, 17, 10 mais 7. Porque quando você chega na casa do 20, 21 a 30 é muito tranquilo, 30 até a centena. Então, aqui nessa Conviver e Aprender, ela vem trazendo estratégias, como é que eu faço para as crianças entenderem se eles já avançaram de 1 a 10 para darem continuidade. Então, se o professor está atento, se você é professor ou professora, está atento, está lendo, isso daqui você já vai trabalhando o quê? Essas experiências de aprendizagem da criança, da relação da linguagem, nessas experiências das representações matemáticas dela, tá? Então, é isso que essa sessão traz. Nós temos também no livro, bem interessante, ao fechamento da unidade, há uma história. Uma história, normalmente, são textos autênticos, por isso que a história ela é mais longa e deve ser longo. Por quê? Porque ele não trabalha fragmentos de texto. É muito comum a gente ver fragmentos de texto. Então, procura trabalhar um texto autêntico. Então, suponhamos, nós temos a história O Grão de Ervilha. Então, muitas vezes, essa história só está no livro de quem? Do professor. No livro do aluno só está o quê? A proposta da atividade. Só que ele está já fechando a unidade, professor, professora, para a gente estar trabalhando o quê? Você pode, como sugestão, estar trabalhando o projeto literário mês, por exemplo. No projeto literário mês, você pode pegar e fazendo o quê? O que eu vou trabalhar, por exemplo, na história do grão de ervilha, né? Da história do grão de ervilha. Então, eu já começo a fazer as inferências. Essa criança do grão de ervilha, onde é que vai se passar essa história? Quem serão os personagens dessa história? Grão de ervilha. Por exemplo, para a minha realidade de Nordeste, eu percebo claramente que para nós, as crianças, não é comum para nós vermos as ervilhas em vagem. Para nós, a realidade de ervilhas é o quê? Em conserva.
né, normalmente, geralmente, ou congeladas ou em latas. Então, isso a gente vem trazendo. Se eu trago a história, por exemplo, uma festa no céu, aí eu começo a trabalhar com a criança. Gente, olha, a partir do título, as inferências, uma festa no céu. Nossa, mas quem pode ir essa festa no céu? Será que nós podemos ir? Como nós podemos ir? E para ter uma festa no céu, que transporte a gente vai precisar ir? Então, você vai fazendo as inferências e depois eles vão descobrir quem vai à festa no céu, quem é que vai à festa no céu. O urubu e o jabuti. Mas como é que esse jabuti pode ir? E eu vou fazendo uma série de inferências sobre esse jabuti. No vocabulário, por exemplo, muitas vezes eu observo que a criança não conhece a palavra jabuti. A criança conhece muito mais a palavra, que é da espécie tartaruga. E aí a gente, tartaruga, jabuti, cágado. Então, essas palavras elas se relacionam o quê? Essa espécie desses animais. Então, nós podemos estar ampliando, mostrando que são próximos da família, mas são distintos. Então, cada dia eu vou contando, eu tiro 2 dias na semana, um momento privilegiado para ir trabalhando essa história. Eu vou criando um portfólio da criança, das histórias, dos projetos literários que eu vou fazendo. E no final, geralmente, eu termino com a dramatização, né? As crianças vão trabalhando essa dramatização e normalmente eu trago também a confecção de um convite, porque eu convido as outras salas para participarem, conhecerem a representação da nossa história, tá? E aí, fechando, a gente tem o que dentro do Buriti? Nós temos a expressão plástica, que é a apreciação e expressão artística. Dentro da apreciação e expressão artística, nós vamos trabalhar, fazer também projeto de arte com as crianças. Então, a cada mês vocês podem conhecer, trabalhando com a criança um artista, por exemplo, eu vou selecionar Picasso, eu vou fazer, no livro pode ter só uma obra do Picasso, mas vem trazendo a biografia do Picasso. Eu acho super importante a gente trabalhar dentro de arte, essa relação de autoria, seja na literatura, seja nas artes plásticas, né, essa questão da autoria. Então, quem foi Picasso? Eu vou trazendo para essa criança outras obras de Picasso, há obras que eles se identificam mais, e aí a gente também vai trazendo o quê? Esse trabalho com essa ampliação desse acervo cultural da criança também, dentro desse movimento do mundo das artes, tá? E aí, para o professor, esse seria, até aqui a gente comentou sobre o livro do aluno, né? Fora isso, vocês viram que a gente tem esses materiais destacáveis, sempre eu deixo apostos dentro do Buriti Mirim, tá? Porque eu procuro sempre na hora da atividade deixar mais próxima da criança, porque dentro do meu planejamento eu já sei qual é a página, porque facilita o trabalho para a criança abrir a página e ainda procurar. Leva mais tempo, então eu já deixo essa prancha, se eu já sei que é na página 41, no dia que eu vou trabalhar a página 41, eu já deixo, por isso que ele não vem como anexo, ele vem como material destacável, para que a professora, no mesmo momento que ela abre a página, eu já estou deixando a página do lado para ele saber o que se trata. E nós temos, para o professor, nós temos o livro de histórias. Dentro do livro de histórias, eles trazem, cada livro, esse só tem para o professor, tem 3 grandes histórias, dos clássicos, né, no caso, princesas e príncipes e princesas, prisioneiros e prisioneiras, e quem tem medo de lobo mau, né? E aí ele vem trazendo também, que vocês vão trabalhar todos os cenários, toda a questão das personagens, toda a compreensão leitora com as crianças, já fazendo oralmente esse trabalho com cada história. Vocês podem fazer super bacana também, que eu acho, é fazer os recontos, que as crianças vão ter momentos de recontos, e eu vou também trazer essas histórias contadas em novas versões também. As crianças adoram quando nós trazemos nossas versões. Por quê? Porque num recanto da sala, eu tenho o recanto passatempo, eu tenho que está o meu caderno de trabalho pessoal, meu recanto dos grafismos, dos passatempos, eu tenho o meu recanto de jogos, eu tenho o meu terceiro recanto, já que eu estou falando do tempo e do espaço, o meu terceiro espaço nesse tempo é o espaço de quê? É o espaço privilegiado da literatura. Então, professora, organiza os teus livros, mesmo que você tenha uma biblioteca excelente na tua escola, deixa uma caixa arrumada, deixa um recanto, um tapete, umas almofadinhas, as crianças lêem aquelas histórias
aquelas histórias são mudadas semanalmente e as crianças, você vai trazendo vários tipos, traz de HQ, histórias em quadrinhos, traz os contos clássicos, contos modernos para as crianças e eles vão interagindo com essas histórias. É deixar os contos entrar na sala de aula, né? Então, e isso que dá essa apropriação para essa formação leitora, desse leitor em potencial mais tarde. Então, esse recanto da literatura, você tem essa tua história, mas você vai ter várias outras histórias que vocês vão agregando valor, trazendo isso para o cotidiano da sala de aula, tá? E aí nós temos também, dentro do outro recanto de jogos, eu deixo os jogos cooperativos, né? Nós vamos ver que nós vamos ter dois momentos, nós temos os jogos cooperativos, qual a importância dos jogos cooperativos? Os jogos cooperativos, esse sentimento mesmo de valores que a escola tem trabalhado, a escola tem esse compromisso com a sociedade, desse trabalho com valores, então, esses jogos cooperativos, as crianças aprendem muito bem, no primeiro momento é interessante que eles têm uma certa dificuldade de compreender as regras, porque o intuito deles nesse momento é o quê? A questão do egocentrismo é muito peculiar da infância, eles acham que eles têm que vencer, quando eles começam a entender que não, eu preciso do outro. Os jogos cooperativos, eles têm esse olhar, a importância do outro. De repente eu paro e olho para o outro, eu existo, mas existe o outro também. Então, isso me ajuda o quê? Isso me ajuda a conviver melhor em sociedade. Isso me ajuda a trabalhar mais tarde uma relação que é o quê da sociedade de hoje? A questão da tolerância. E esse olhar que tem, eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu cuido de todos. Então, os jogos, vocês colocam um jogo dá super bacana, tá? Um jogo cooperativo, por exemplo, esse jogo aqui dá para trabalhar exatamente, eu trabalho em média 9 crianças num jogo. Então, se eu tenho 2 jogos, dá para eu trabalhar super bem meu grupo em sala. Então, eu procuro esse jogo, eu procuro colá-lo numa madeirite ou num EVA mais endurecido, mais um emborrachado mais resistente e tento dar uma plastificada e eu deixo cada criança vai ficando em um das personagens. Por exemplo, aqui eu digo que eles têm um grande desafio, que eu digo que eu chamo o perigo. Então, nós temos 4 personagens que são os super-heróis, e os super-heróis querem entrar no balão, aqui no caso. Mas nós temos o perigo, que eu chamo o perigo, que é o Dom Espeto. O Dom Espeto aqui vai furar o balão. Então, as crianças têm o dadinho está no final do livro do professor. Geralmente, eu coloco alguns grãos ou um guiso que dá um barulho no dado, então eles sabem qual é quem vai entrar, coloco tampinhas de refrigerante e essas tampinhas de refrigerante, eles vão me ajudar para eu ir ao comando da trilha, tá? Que cada um precisa percorrer, e a ideia é que ele olha o dele, ele está atento quando cai o dele, mas ele sabe que ele tem que olhar o outro, porque não adianta ele estar na frente e o outro está atrás, porque é esse o desafio da criança, é ele saber que o colega está mais atrás e ele dizer, fulano, eu vou dar a minha vez para você. Né? Então, o que é bacana é isso, eu dar a minha vez para o outro. Poxa, eu já estou na frente. Então, eu preciso ter esse cuidado também do outro. Por quê? A ideia do jogo cooperativo qual é? Ou todos ganham, ou todos perdem, né? Mas aí também, vocês vão ver, gente, que em alguns momentos, professoras, vocês vão ver que em alguns momentos nós vamos ter também, vejam só, dentro dos materiais destacáveis, porque isso também está presente, nós vamos ter também jogos competitivos, porque as crianças também convivem nessa relação. Há momentos da vida que eu vou ter que cooperar, sim, e há momentos da vida também que nós vamos ter algumas competições. Então, esses jogos aqui, gente, que estão no materiais destacáveis, professoras e professores, eu recomendo que nós possamos trabalhar em dupla. Então, eu faço os recantos, eu coloco também onde eu vou trabalhando as trilhas, eu explico às crianças as regras, e eu vou formando duplas, geralmente eu coloco eu dou uma amplitude nessa relação de espaço na sala, eu os sento no chão, e eles vão trabalhando também esses momentos que eles terão que conviver também a competição. Por quê? Porque nesses momentos de competição, eles vão também ter que lidar com a frustração.
que é a relação de perda, que a vida também tem, muitas vezes, né? Então, é bacana. Eu não posso só perder ou ganhar. Eu preciso também cooperar. Então, é bacana essa relação. Eu estou competindo, eu estou cooperando. Eu estou competindo, estou cooperando. Então, dentro do seu planejamento, você vai saber quais são os momentos que eu vou trabalhar jogos cooperativos. Eu estou percebendo que a sala está precisando de mais cooperação, então eu vou dar mais ênfase aos cooperativos. E o que eu recomendo é assim, que as professoras, se a tua turma, você é a turma das crianças de 3 anos, tem a tua colega da turma 4, eu percebo que a socialização troca de jogos cooperativos também, tá? Que é essa ideia também que a gente pode fazer dentro da escola. Tá? E aí vocês vão ver, a gente já está finalizando, vocês vão ver que o Buriti também, ele trabalha dentro desse trabalho com as narrativas, vocês vão ver que há um trabalho diferenciado com áudio, com a música, né, com a recitação, que é bacana, alguns textos bacanas para as crianças, são histórias e também tem áudios, então tudo voltado para o Buriti Mirim 2 e 3, 43 áudios, 24 imagens, 4 jogos interativos. Eu acho fundamental nesse momento que nós estamos sentando para planejar agora no início do ano, todos os professores e professoras já estejam cadastrados, há um tutorial que é muito tranquilo fazer esse cadastro e vocês podem deixar tudo isso, os jogos interativos, os áudios, as imagens, que vocês podem estar trabalhando isso tudo offline também. E aí eu quis mostrar, eu vou dar muito rapidamente para vocês perceberem o quanto o Buriti Mirim, ele é alinhado, o que preconiza os documentos oficiais da educação infantil no Brasil hoje, vocês precisam ver quais são os nossos documentos oficiais que nós temos de educação infantil. Nós temos referenciais curriculares nacionais da educação infantil e temos agora mais recente o quê? As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Então, dentro do que preconiza os referenciais e as diretrizes que vem em encontro do que coloca hoje o conceito de infância e o trabalho com infância, nós colocamos muito essas experiências de aprendizagem. Então, se vocês pegarem, se nós pegarmos os 6 eixos de aprendizagem do Buriti Mirim, então quando eu digo corpo e movimento, por exemplo, se você pegar corpo e movimento, lá nos referenciais ele tem colocado o quê? Ele tem colocado muito claro essa relação da música com corpo e movimento. Se você pegar linguagem de comunicação, lá nos referenciais está colocado muito essa questão da linguagem. Então, o corpo e movimento, eu vou trabalhar muito essa questão da habilidade sinestésica da criança, desse movimento, dos grandes músculos, da lateralidade da criança, para mais tarde ela trabalhar o que é esquerda, o que é direito, o que é em frente, o que é atrás, em cima, embaixo. Então, esse corpo-movimento, ele vai me dar essa possibilidade desse meu crescimento, dessa minha inteligência sinestésica, né? E linguagem de comunicação. Na linguagem de comunicação, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando essa interação com a linguagem oral, com a linguagem escrita, com diferentes gêneros textuais, já venho trazendo para as crianças, em diferentes suportes também, tá? Experiências que promovem o que? A criança, ela trabalhar as diferentes linguagens, né? Partindo das narrativas. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, uma música, tá? Do Vinícius de Moraes, né? No Arca de Noé. E aí que é um texto que é aquela música do leão, 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 né? E aí ele vem trazendo um texto, dando destaque, o ícone, que eu acho fundamental que nós possamos trabalhar esse ícone. No ícone ele vem trazendo o quê? Que aqui o destaque é para a linguagem. Mas vocês vão ver que nas experiências de aprendizagem, eu posso estar trazendo linguagem, eu posso estar trazendo representações matemáticas, eu estou trazendo experiência e conhecimento de mundo. Então, a música, por exemplo, eu vou trabalhar, a ideia é trabalhar sons finais. Então, se eu vou ler rapidinho só um trecho do texto para que a gente entenda. Leão, 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 rugindo como o trovão, deu um pulo e era uma vez, um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. E aí, é interessante a gente trabalhar com esses textos que rimam, textos que se repetem. Quando ele diz, ela pergunta, leão rima com quê? Então eu vou trabalhar sons finais. A ideia é que esse gênero, que é uma cantiga, então, sons finais, esses sons que rimam. As crianças vão ter noção desse som dual. Ao mesmo tempo, eu vou trabalhando também leão. Quando eu trabalho a palavra leão com as crianças, eu posso estar usando a caixa, eu posso estar trazendo como é o registro dessa palavra leão. Eu trabalho com ele representações numéricas quando eu digo a palavra leão, quantas vezes eu abro a boca para eu pronunciá-la e quantas vezes eu preciso para
quantas letras eu preciso para escrevê-las, já são 4. Eu trago para eles, por exemplo, leão, então nós vamos comentar sobre circos que tem leões e a gente questiona, circo legal não combina com animal. Aí nós colocamos o habitat natural do leão, que é a floresta. Então, eu vou trazendo várias experiências de aprendizagem para essa criança, tá, gente? Então, por isso que eu mostro, uma atividade, muitas vezes ela leva uma semana, eu retomo várias vezes. Por quê? Porque ela tem várias experiências ali que a criança está se apropriando, tá bom? E aí, por exemplo, nós temos o outro 2 que eu trouxe, a Festa no Céu, que é só para a criança da história do Buriti-Mirim 1, que é a Festa no Céu. Eu trabalhei esse projeto literário mês e no final a criança vai fazer essa atividade, mas eu tenho trabalhado passo a passo no decorrer do mês. E aí tem outras relações matemáticas, desenvolvimento pessoal e social, exploração e conhecimento de mundo, né? E finalizando, nós temos apreciação e expressão artística. Aqui, por exemplo, eu deixo para a criança finalizar com um projeto que eu acho super bacana, que é um projeto do Picasso. Então, nós vamos fazer um projeto mês, cuja proposta é trabalhar, né, a obra de Picasso. Então, nós vamos trazer o Picasso para dentro da sala de aula. Então, o Picasso, nós vamos trabalhar o Picasso na matemática, nós vamos trabalhar o Picasso na linguagem, nós vamos trabalhar o Picasso na apreciação e educação artística. Eu vou fazer uma releitura dessa fêmea do Picasso a partir de caixas de fósforo, caixinhas vazias, tá? Então, a gente vai trabalhando. Bom, gente, é isso. Finalizando, a gente tem esse conteúdo digital que eu falei para vocês, né? E aí, isso quer mostrar para vocês o quê? O Buriti-Mirim, ele tem toda essa riqueza, esse caminho a percorrer. E o que é bacana, o que eu gosto muito do Buriti-Mirim, esse é um livro-texto. Esse livro-texto, a criança, os grandes temas da educação, de interesse com eles, e as crianças, por trabalhar esses eixos de aprendizagem, vocês viram que ele totalmente alinhado com o que está preconizando aí os documentos oficiais, as diretrizes, né? E outra coisa que é bacana, a criança, ela não precisa estar trocando muitas vezes de livro, pega um livro, pega outra. Isso aqui, a mobilidade da criança, até o livro-texto ajuda nisso, nessa mobilidade. Tá bom, professor? Era isso, professor, professora, que a gente tinha a conversar. Desejo que você faça um trabalho bacana de planejamento, um trabalho produtivo, né? E sempre com esse pensamento e com esse sentimento, né? Que as crianças precisam aprender no sentido de pensar, de conviver, né? Mas com alegria também. O ambiente da sala de aula precisa também esse ambiente de alegria e esse ambiente de alegria pela ludicidade. Por quê? Porque a criança é essencialmente lúdica, tá bom? É isso.